Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Hebraico Livre. Já segue a gente aqui no nosso canal e também no nosso Instagram para que vocês venham nos fortalecer. Isso nos motiva a fazer mais vídeos. Hoje eu quero passar aqui para vocês as Nekudot. O que são Nekudot? São sinais, são pontos que representam as vogais. Para quem não sabe, o idioma hebraico é composto por 22 consoantes e não possui vogais. Os maçoretas, um grupo de escribas, eles tiveram a ideia de criar umas vogais sem ter que mudar o alfabeto, para que a pronúncia seja preservada, a pronúncia correta das palavras. E acabou que eles quase criaram um novo alfabeto, porque só os pontos maçoréticos é composto aí por 15 sinais que representam as vogais. E para muitas pessoas é um pouco complexo, realmente é um pouco difícil aprender esses pontos. Mas eu quero deixar uma dica para vocês. Não procurem aprender primeiro, não foquem em aprender o nome desses sinais, o nome dos pontos maçoréticos, e sim qual vogal ele representa. Que nós temos pontos que vai representar as vogais longas, outros que vão representar as vogais breves e também as semivogais. Então eu quero passar aqui para vocês cada um deles e no final da aula eu vou colocar o nome deles. Mas não foquem em aprender o nome, foquem em aprender qual vogal eles representam. Primeiro eu vou passar o básico, o essencial. Se você souber eles, você já vai estar conseguindo ler aí muitas coisas. O essencial. E depois a gente vai aí aos poucos aprofundando e até aprender todos os pontos maçoréticos. Então, sejam bem-vindos. Como conseguir ler sem o uso das vogais? É uma das perguntas que eu tive quando eu estava começando a aprender hebraico e é a dúvida também de muitas pessoas. É muito simples. O costume. Quando a gente se acostuma com a palavra, a gente não vai precisar mais dos pontos maçoréticos. Eles servem como aquelas rodinhas quando a gente começa a andar de bicicleta, que nos auxilia. Depois a gente não vai mais precisar deles. Por exemplo, nesta palavra aqui, a gente está vendo ela sem os pontos maçoréticos. E abaixo dela está com os pontos maçoréticos representando as vogais. Cada ponto maçorético tem a sua posição. Ou ele sempre vai estar abaixo das letras, ou do lado, ou em cima. E para que vocês entendam, eu vou precisar usar uma letra que vai nos ajudar a entender a posição de cada ponto. Eu escolhi aqui a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E através dela a gente vai colocar os pontos maçoréticos que representam as vogais e entender onde fica o lugar de cada um deles. Agora vamos aprender quais são os sinais que representam a vogal A. Nós vamos aprender primeiro esses dois. Nós temos esse tracinho e também nós temos esse Tzinho. E eles sempre vão aparecer abaixo de alguma consoante. Nunca do lado e nunca em cima. Sempre embaixo. O tracinho e o Tzinho. Essa letra, essa consoante é o Bet. Ela tem um som de B. Então, se a gente pegar o tracinho abaixo dela, a gente vai formar uma sílaba, que é Ba, ou seja, a consoante mais o
o sinal massorético que representa a vogal A. Se a gente pegar o outro tracinho, né, outra representação, que é o T, o Tzinho, a gente também vai formar Ba. E é assim que lemos em hebraico. Com os pontos, a gente lê em forma de zigue-zague. Uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal. De cima para baixo, de baixo para cima. Nós vamos aprender agora os pontinhos que representam a vogal E. Na verdade, vamos aprender 2 pontos, que são este ponto, que são realmente 2 pontinhos, e também este ponto, que são 3 pontinhos, 2 em cima e 1 embaixo. Eles representam a vogal E. E assim como aprendemos com a vogal A, eles vão sempre aparecer embaixo de alguma consoante, nunca do lado nem em cima. Esses pontinhos sempre vão aparecer abaixo, é a posição deles. E aqui também formamos a sílaba B, que é a consoante B, né, a letra B, que representa, né, equivale ao nosso B, com o sinal massorético que representa a vogal E. E se nós colocarmos o outro pontinho, que são os 3 pontinhos, também vamos ter a sílaba B. Muito simples. E assim como eu expliquei na vogal A gente sempre lê em zigue-zague, de cima para baixo, de baixo para cima, para formar, então, as palavras. Mas, Sidney, não existem vocais longas, breves, vocais brevíssimas. Sim, mas se você for tentar aprender tudo de uma vez, você vai causar confusão e vai até desanimar de estudar. Aprenda aos poucos, dando um passo de cada vez. E você vai ficar conhecendo todas com o tempo. A próxima vogal é a mais fácil. É a vogal I. E ela é representada apenas por um pontinho, que também sempre vai vir embaixo de alguma consoante. Ela também tem 2 formas. Nós temos ela com um pontinho e temos ela com um pontinho acompanhada de uma vogal, que é a vogal Yud, que é a consoante, perdão. Ela sempre vai vir ou sozinha ou acompanhada de uma consoante, que é Yud. Essa consoante representa o nosso Y, equivalente ao nosso Y do alfabeto. Esta é a vogal mais fácil. Um pontinho abaixo da letra, vogal I. Um pontinho com consoante à frente, também será a vogal I. E para vocês, né, que já aprenderam o A e o E, essa aqui vai ser muito fácil de ler. Aqui, qual sílaba nós vamos formar? Nós temos a consoante B, a letra B, com a vogal, o ponto massorético, I. Então, nós vamos formar Bi. Tanto a consoante com um pontinho, quanto a consoante com um pontinho e a consoante Yud, que é o Y. A próxima vogal que nós vamos aprender é a vogal O. E ela também é muito simples e fácil. Ela é representada também por um pontinho, igual a vogal I. Só que a posição dela muda. Ela virá sempre na parte superior, acima, ou um pouco para a esquerda, junto com uma consoante, ou acompanhada da consoante Vav. Vocês lembram que a vogal I era um pontinho, ou um pontinho junto com a consoante Y, que é o Iud. A vogal O, ela virá ou sozinha na parte superior,
ou junto com a consoante VAV, que é equivalente ao nosso V, mas ela terá o som de O, dessa maneira. Então, aqui nós vamos formar também algumas sílabas, mais uma sílaba, que é BO. Nós temos a consoante BET junto com o ponto massorético O, a vogal O. Então, nós temos aqui BO. E se tivermos também, né, a consoante VAV com o pontinho que representa o O acima dela, aqui ela vai ser transformada também em vogal O. Então, lemos também BO. Muito fácil, não é mesmo? Agora, nós vamos aprender quais são os sinais que representam a vogal U. Nós vamos aprender dois, que são esses 3 pontos, um embaixo do outro, na diagonal. E nós temos também o VAV com um pontinho no meio dele, representando a vogal U. E se a gente for juntar a consoante BET junto com a vogal, né, que representa a vogal E e U, nós temos BU. BU. Se a gente pegar a consoante junto com o VAV e o pontinho no meio, né, a consoante BET com o VAV e o pontinho no meio, também vamos ter BU. Só para lembrar, pessoal, esta consoante que é o VAV, tá, é equivalente ao nosso V, mas quando tiver com um pontinho no meio dela, ela vai ser transformada em vogal U. A gente vai pronunciar U. Então essas são as duas formas que representam a vogal U. Nós temos aí os 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos sempre vão vir abaixo da consoante, tá, pessoal? E nós temos aí a consoante VAV com um pontinho no centro. Bom, pessoal, aqui nós temos todas as vogais. Podem ver que são muitas. Parece mais um alfabeto, não é mesmo? Porque nós temos as vogais longas, as vogais breves e as semivogais. Depois eu vou colocar a imagem aí para vocês printar ou passar para o seu caderno. Mas aqui agora eu quero mostrar as que a gente aprendeu nesse vídeo. Lembrando que não é importante você decorar o nome das vogais, e sim qual ponto, cada ponto e o qual vogal ele representa. Por exemplo, aqui a gente aprendeu o Camets, que é esse Tzinho, representa aí a vogal A. O Patá, nós aprendemos o Tsere, que é esses dois, representando aí a vogal E. O Segol, nós aprendemos o Hirik, que é só um pontinho abaixo da consoante, representando aí a vogal I, ou Hirik Yud, que vem acompanhado com a consoante Yud, que equivale ao nosso Y, tá? Aprendemos também o Rolam, que é o O, ele vem acima, ele parece o Yud, é só um pontinho, mas vem acima, tá bom? E o Rolam Vav, que é o O que vem acompanhado com a consoante Vav, ele vem acima. Nós temos também o Shurek, que é o U, que é o Vav com um pontinho no meio dele, representando aí vogal U. E também representando a vogal U, nós aprendemos o Kibbutz, que é 3 pontinhos, que vem sempre abaixo de alguma consoante.